acompanharmos o que seria esse caminho, né, do conhecimento e do autoconhecimento, o mito de Sísifo. O mito de Sísifo tal qual ele foi elaborado por Camus. Albert Camus é um filósofo francês que, enfim, faleceu na década de 60, foi ligado ao existencialismo, mas ele mesmo não queria se dizer existencialista, e ele escreve essa obra, e esse ensaio em particular, o livro é um conjunto de ensaios, que se denomina O Mito de Sísifo. Os deuses tinham condenado Sísifo a rolar um rochedo incessantemente até o cimo de uma montanha, de onde a pedra caía de novo por seu próprio peso. Eles tinham pensado, com as suas razões, que não existe punição mais terrível do que o trabalho inútil e sem esperança. O desprezo pelos deuses, o ódio à morte e a paixão pela vida lhe valeram esse suplício indescritível em que todo ser se ocupa em não completar nada. O que nós temos aí logo de início nessa figuração? Nós temos a ideia do trabalho inútil, não é? E nada mais tedioso e insuportável do que o trabalho sem sentido, não é? Portanto, provavelmente os deuses e a mitologia já havia compreendido que nada é mais torturante para o homem do que o absurdo. Portanto, essa atividade, que não é uma atividade, é uma das figurações da inatividade, significa uma atividade para nada. Quer dizer, sobe com a pedra e ela volta a cair, a sua única função é voltar para a planície e levantar de novo essa pedra que exige um esforço físico terrível. Esse trabalho, que é um grau zero de sentido, que não é, então ele é uma forma de tortura, ele é também uma maneira, é uma condenação, né, que os deuses fizeram, e que coloca o trabalhador na condição do jogador. Como é que é o jogador? O jogador começa sempre uma partida, sempre do zero. Em seu grave rincão, os jogadores e as peças vão movendo. O tabuleiro retarda-os até a aurora em seu severo âmbito, em que se odeiam duas cores. Quando esses jogadores tenham ido, quando amplo tempo os haja consumido, por certo não terá cessado o rito. Como aquele outro, este jogo é infinito. Deus move o jogador e este a peleja. Que Deus? Por trás de Deus, a trama enseja de poeira e tempo, e sonho, e agonias. Ele não acumula nada, ele não aprende nada. Ele não faz experiência de nada. Ele é obrigado a recomeçar infinitamente o jogo do zero. Quer dizer, nessa experiência do absurdo, portanto, no caso do trabalho, o trabalho vazio e sem sentido, ele significa
que o dia do trabalho é insuportavelmente longo. Ele não passa, ao mesmo tempo que a vida é intoleravelmente curta. Camus diz o seguinte, os mitos se calam aí, para a nossa imaginação trabalhar. Então ele diz, o que me interessa nesse mito não é o movimento de repetição incessante, que é subir com a pedra e a pedra desmoronar novamente. O que me interessa é saber em que pensa Sísifo quando ele está descendo para pegar a pedra. Não é? No que será que ele pensa? A cada um desses momentos em que ele deixa os cimos e se afunda, pouco a pouco, no covil dos deuses, ele é superior ao seu destino. É mais forte que seu rochedo. Sísifo, proletário dos deuses, impotente e revoltado, conhece toda a extensão de sua condição miserável. É nela que ele pensa enquanto desce. A lucidez que devia produzir o seu tormento consome, com a mesma força, a sua vitória. Não existe destino que não se supere pelo desprezo. Esse momento é o momento da tomada de consciência, portanto, o momento da liberdade. Esse momento da liberdade, então, essa experiência de nós nos desfazermos dessa identidade não reflexiva com as coisas e sermos, portanto, autônomos. Ou seja, aquela condenação divina, o homem vence a própria condenação dos deuses quando ele é capaz de pensar sobre aquilo que ele está fazendo. E isso muda completamente a nossa paisagem interna. Então, a ideia, então, que ele não, aí não é mais destino nem fatalidade, porque ele tomou consciência da inutilidade, do absurdo da sua ação, que não é uma ação, uma forma de passividade, e, portanto, nesse momento ele é capaz de pensar uma outra coisa. Camus vai dizer o seguinte, quando o Sísifo desce, ele pensa em alguma coisa, ele consegue pensar em alguma coisa que não é o trabalho inútil, ele pensa em outra coisa. Ele diz, então como o mito também não para aí, eu imagino então que um dia o Sísifo sobe com a rocha, ele fica parado no topo, a rocha volta e ele não desce. Não desce, ele fica lá contemplativo. Fica lá olhando a paisagem. Vai precisar encontrar outros Sísifos para fazer o trabalho dele, porque esse trabalho ele não vai mais fazer. E aí, o que o Sísifo se torna? Ele se torna contemplativo, ou seja, ele se torna artista. Então, artista no sentido mais amplo, quer dizer, no sentido de inventar, de criar o seu próprio destino.
vai interessar para nós aqui é nós sabermos o que significa esse momento de liberdade de tomada de consciência em que nós não estamos mais aderidos a um papel único na vida. Esse momento em que nós podemos nos distanciar daquilo que nós vivemos é o espaço da liberdade, que é o espaço, portanto, se nós quisermos, da criação. Nós podemos imaginar uma outra coisa para nós. Justamente nesse instante da consciência, é um instante trágico. Porque enquanto nós estamos mecanicamente vivendo o nosso cotidiano, nós estamos na parte mecânica dos acontecimentos. Enquanto que a tomada de consciência é trágica, porque aí nós temos uma sabedoria que vai precisar ser desenvolvida para nós vivermos nesse mundo de ambiguidades, de contingências e de não escolhas.
Música